50. Preserva a ti próprio. Vou ler, depois comentamos. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11: vai e não peques mais. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas pode secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas, na dose e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências de novos desequilíbrios que nos sitiarão à invigilância. Então é bem claro a maneira como ele coloca, né? Então vamos lá, vamos à lição. Vá e não peques mais. Quer dizer, é natural nós errarmos uma vez. É natural. Mas sempre aí vem as consequências do erro, somado ao erro. Então eu vou dizer aqui, comparar o corpo orgânico. Eu estou pisando torto. É natural. Não percebi. Mas se eu continuar a pisar torto, aí já vai dar um problema no quadril. Do quadril na coluna. Da coluna ele vai indo. Então ele vai aumentando, que é a consequência do erro. Vai e não peque mais. Ele vai fazer uma comparação. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. Então se você planta uma semente e não molha, não cultiva, não cuida dela, ela morre. Ela é valiosa, mas morre. A árvore tenra que não protege permanece exposta à destruição, a pragas, muito sol, muito frio, vai morrer, você não cuida. A fonte que não amparas pode secar. Se você não der condições para uma fonte de água, ela vai secar. A água que não distribuis forma pântano. Uma água parada que você não abre para ela sair, escoar, ela forma um pântano. É interessante porque às vezes você tem uma lagoa e aquela lagoa está suja, né? Muitas vezes a gente reclama da lagoa e o que a gente só precisa fazer é distribuir essa água, fazer com que essa água escoa para outros locais e ela seca. Muitas vezes a água demonstra para nós que tudo que não se é distribuído na natureza, nada pode ficar parado. Então
a gente pode se resolver e aprender com a própria lagoa. Abre os canais delas, elas escorrem e vai embora. Acabou a poça. O fruto não aproveitado apodrece. Se a gente não colhe, ele apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva. A enxada que não utilizas cria ferrugem. É uma ferramenta, mas eu não aplico a ferramenta. Daí a mediunidade, sempre comparo com isso. A mediunidade é uma ferramenta. Se você não usa, enferruja. As flores que não cultivas nem sempre se repete. O amigo que não conserva foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia no campo orgânico. Não vai adiantar nada. Você pode ter a melhor medicação da sua vida. O melhor médico, eu fui no melhor médico, fiz o melhor exame, ele me deu a medicação mais cabível para aquela enfermidade. Pode ir. O que vai acontecer? Se você não respeita, não toma no horário ou não toma medicação, não adianta. Ele fala que assim também é a graça divina. A graça divina tem a capacidade, o poder de muitas coisas. Somos nós que não levamos a sério. Então, se não guardas o favor do alto, se você não se guarda para receber o favor do alto, não, eu brinco com a palavra jejum. Se você não faz um jejum na sua vida, porque um cristão vive em jejum, não é vive sem comer, vive em jejum de pensamento, sentimento, atitudes e palavras. Hora ou outra ele quebra esse jejum, mas ele fica buscando o tempo todo esse jejum. O que ele está fazendo? Ele está se tornando, está se guardando para ser merecedor dos favores do alto. Pode ser que ele nem precise agora, porque ele, graças a Deus, não está precisando de nada. Mas nem por isso ele deixa de fazer o jejum dele, porque o dia que ele vier precisar, ele já se guardou. Porque nós fazemos muito assim, a gente só se guarda quando precisa. E aí leva mais tempo, né? Vamos pensar assim. Eu passei 5 anos tendo alguns problemas, mas não me guardei. Não fiz o meu jejum, não tomei nenhuma atitude, certo? Aí vem os problemas. Aqui, ó. Então eu passei 10 anos tendo um problema. Agora eu vou começar a fazer meu jejum. Então, no mínimo, vai levar mais 10 anos. E nesses 10 anos fazendo meu jejum, eu continuo com o problema. Então eu vou ter um problema de 10 mais 10. 20 anos. É onde muita gente fala assim, não adianta nada. É porque você esperou ter o problema para começar. Porque o jejum não é isso que nós estamos falando de alimento. O que eu estou fazendo é o seguinte, o cristão deveria viver em jejum, porque o jejum não é sacrifício. O jejum é toda atitude que eu faço, toda palavra que eu digo, todo pensamento que eu nutro, todo comportamento que eu exteriorizo, de acordo com os ensinamentos do Cristo. Esse tornar-me, me importa ser cristão, me importa pensar como cristão, minha meta é agir como cristão, meu sonho é sentir como cristão, essa busca, essa luta incessante para se tornar cristão e ser merecedor do favor do alto. É uma prática diária nossa. Por isso que a reforma íntima, ela elimina tudo aquilo que vai contra essa proposta nossa. Ela elimina todos os pensamentos que nos desequilibram, todos os sentimentos que não são compatíveis com sentimentos cristãos, pensamentos, atitudes, para que a gente se mantenha o máximo de resguardado do mal. Por isso que no Pai Nosso diz assim, livrai-nos do mal. Que não esquecemos dessas palavras, né? Ele fala, livrai-nos do mal, todos nós pensamos, do mal externo. Não,
livrai-nos do mal que reside em nosso coração. Porque se ele sair, eu me torno um homem mau. Porque o mal dos outros não me faz mal. É os outros que são mal. O mal que me faz mal é o que eu faço aos outros, porque eu me torno o autor, um homem mau. Então, o Pai Nosso é para nós, não é para os outros. Livrai-nos do mal. Não, livrai-nos do mal que reside em meu coração. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados, o que você já sabe, o que você estudou do cristianismo, elevados que recebe para benefício da tua própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Ou seja, você é um cristão, você estuda, você aprende, você pratica, você é aquele que cada dia que passa é o que menos pode dizer não sabia. Por isso que eu fiz errado, por isso que eu pensei errado, por isso que eu senti errado. É o que menos vai poder dizer, porque tudo que você está aprendendo, está experimentando, está vivenciando, é primeiro para você. É a única forma que você pode dizer obrigado, Senhor, pela oportunidade que está me dando de ser cristão. Porque senão não tem finalidade alguma. Dizer que você é cristão para mandar os outros fazer, cobrar dos outros e não de si próprio. Você está recebendo, todos nós recebemos um convite do Cristo. Vinde a mim. A ideia aqui, a proposta é que para você se tornar um cristão, não é para você ir ao Cristo e ficar convertendo os outros. Não, não é essa a ideia. A ideia é que você vai ao Cristo e se converta verdadeiramente. Então, faça valer a ajuda que vem do alto, porque não falta ajuda. O que a ajuda não encontra é o ambiente, a psicosfera propícia para que ela se torne, para que ela se materialize ou funcione. É como se dissesse assim: eu tenho uma semente, como ele comparou, eu tenho uma semente muito boa, mas eu não planto. Então eu não tenho um ambiente para a semente brotar. Não, mas eu plantei, eu coloquei no vaso e na terra, mas não molhei. Existe uma série de condições para que a semente germine. Então, o que nós cristãos temos que fazer para que a graça divina germine em nossa vida, aconteça, realiza em nossa vida, nós temos que dar condições mental, sentimental e atitudes. Quanto mais eu tiver em vibração com o bem, mais as graças divinas que não nos faltam, elas vão se realizando e eu não preciso nem pedir. Debalde improvisarão eles milagres de amor. Os benfeitores vão improvisar um monte de baldes de amor, um monte, mesmo quando você não está preparado, de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Eu não sei se você já viu, muitas vezes eu estou passando por um problema e a solução está do meu lado, alguém está me falando sobre a solução do meu problema. Eu não estou ouvindo aquela pessoa porque eu estou chateado por estar passando o problema. O orgulho faz com que eu não fique curioso para aprender a sair de uma situação problemática. O orgulhoso, ele não aceita ele ter o problema.
E por isso é que ele não ouve de ninguém a solução. Porque ele não está em busca da solução. Ele quer convencer a Deus e a todo mundo que errou com ele. Ele não merecia aquilo. Então ele não quer saber de solução. Solução é para quem tem um problema. Ele não tem. Ele tem um erro da justiça divina. É igual doente. Às vezes o doente, você fala para ele, por que você não opera? Ou alguma coisa, uma doença. Ele não quer saber qual é a solução, o remédio. Ele quer reclamar da doença. Né? Olha, se você dormir mais, ficar mais calmo, se você andar menos, se você fizer isso, vai melhorar. O médico fala, não quero saber. Por quê? Porque ele não está preocupado em curar a doença. Ele está chateado com Deus pela doença tê-lo atingido. Ele não acha isso justo. Ele não acha que ele é merecedor. Nós temos que parar de nos revoltarmos contra a doença. A doença não chega? Ótimo. Ame a doença. Cuide dela. Trate ela bem. Porque afinal, ela está afetando o seu corpo, que você também ama. Né? Harmoniza o seu corpo. Cuida do seu corpo. Não fique revoltado. Não fica pensando, por que eu estou doente? O que eu fiz? Não fique em busca. Não fique chateado com o quadro da doença. Não. Doença vem, doença vai. Ah, mas se essa doença que eu tiver, ela é terrível. Será que ela vai? Será que ela vai? Aí tem as consequências da doença. Então, muitas vezes, eu estou preso em tanta coisa, menos na solução da minha doença, porque a solução da minha doença está pronta ali está o remédio ali em cima da mesa, que eu nunca tomo. E quando eu tomo não é no horário. E às vezes eu tomo, mas eu não acredito no remédio. Eu não acredito nem na doença, nem na medicina, nem no médico. Porque eu acredito mais na doença do que na solução da doença. Eu ouvia meu pai dizer quando eu era pequeno, era bem assim. Quando alguém falava assim, tô com dor de tal coisa. Ele falava assim, toma remédio. Tal. Mas a pessoa, criança, né, esquecida, de repente fala, tô com dor da mesma coisa, fala, tô com dor de cabeça, toma um remédio e tal. Aí a gente esquecia, tava brincando, correndo, e tô com dor de cabeça. Não tá não, porque se tivesse, tinha tomado. Entendeu? Quem tá com dor, toma. Você tá preso na lamentação da dor. Então, é mais conveniente você dizer a todo mundo, estou com dor de cabeça, quantas vezes for necessário, e nutrir ela, do que tomar o remédio e passar. Essa é a verdade. A gente se perde na nossa cabeça. Olha o que eu estou falando, você vai falar, meu Deus, acho que a gente não se conhece. Nós não nos conhecemos. Uma coisa é um sintoma, uma situação, digamos. Uma coisa é uma situação, seja de relacionamento, doença, emprego, seja o que for, financeiro. Outra é o que eu quero, o que eu estou vendo, aprendendo com aquela situação. É isso que está lá no íntimo de cada um, que só Deus sabe. Não pense que quem está sem dinheiro quer dinheiro. Não pense que quem está com dor quer curar. Não pense que quem está com fome quer comer. Que quem está sem emprego quer emprego. Não pense. Isso é um julgamento antecipado da nossa parte. Procure observar e muitas vezes nós vamos encontrar situações de quadro que quem está passando por aquela situação nutre, quer aquilo, apesar de reclamar aos quatro ventos. Vou dar um exemplo aqui tranquilo. Muitas vezes você vê uma pessoa está passando um problema financeiro. Está passando. E ela conta para todo mundo que ela está passando por problema financeiro. Aí você vai falar o quê? Você está dificuldade, está difícil comer, está dificuldade de arranjar emprego. Estou com uma dificuldade demais de arranjar emprego, está difícil o Brasil. Aí você vai falar, puxa, eu vou ter que ajudar essa pessoa. Porque você acreditou nela, né? Olha, eu arranjei emprego em tal lugar. Mas lá é longe. Fulano, tem um emprego para você em tal lugar, mas ali
Que hora que é aquilo? À tarde não dá, à tarde. Olha, eu arranjei um emprego bom. Você falou que não pode à tarde, você pode de manhã. E de manhã você pode mais. O que é, né? Ai, não gosto de trabalhar com isso. Aí que você vai ouvir e falar assim, peraí, agora é que eu estou ouvindo. Agora que eu estou ouvindo o que essa pessoa está falando. Ela não falou para eu procurar emprego para ela. Ela não falou para eu me meter no problema dela. Ela só simplesmente quis dizer, estou sem dinheiro, o Brasil está terrível, eu não arranjo emprego. Era só isso. Eu tinha que ouvir e falar, é verdade. Compreenderam como é as coisas? O que está no fundo do coração de cada pessoa é insondável, só Deus sabe. A gente só vai descobrir depois, quando a gente observa o comportamento. Em tudo. Em tudo. E ele diz assim, né? Vai e não peque mais. Se você está em busca realmente da graça de Deus, seja em qualquer área da sua vida, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é o que você não fará mais para adquirir o problema. Porque se você ainda não está com essa solução, você só está confiando na graça e vai continuar fazendo o comportamento errado. Porque você não enxergou o que você tem que mudar. E se de repente a graça virá se você mudar o comportamento. E você descobre que você não quer mudar o comportamento, porque aquele comportamento, seja o que for, te agrada. Então você não está indo contra você mesmo. Você quer sair do resultado desse comportamento, da consequência. Vamos falar aqui, a bebida, vamos colocar aí a bebida. Eu comecei a ter cirrose de beber álcool. Mas eu adoro beber. E aí eu estou pedindo a Deus que me cure de cirrose, que é a consequência de beber. Só que a graça só virá a hora que eu decidir parar de beber. Vocês vão acreditar que se Jesus chegar e falar assim, eu estou com a graça aqui na mão, se eu levantar minha mão, eu curei sua cirrose. Só que você nunca mais pode beber. Você acredita que a pessoa que está com você vai falar, espera aí, então calma, deixa eu pensar. Eu não vou mais poder beber. Não, que se você beber, você vai ter uma cirrose avassaladora. Vai matar você em 24 horas. Você vai parar. Olha, vamos pensar o seguinte. Não está tão ruim. Ainda dá de eu beber mais um pouquinho. Se lá na frente... Nós somos infantis. Nem nós sabemos o que queremos. E mais, nós não sabemos o que queremos. Nós não sabemos o que nós teremos que nos privar, nos libertar, deixar de fazer para manter a graça em nós. Primeiro, para que a graça chegue e se mantenha. Porque senão ela chega hoje e se perdeu a graça amanhã pela repetição de um padrão de comportamento, pensamento, sentimento ou atitude que dá consequências contrárias à graça. Então, vamos pensar, antes de pedir uma graça, primeiro, o que eu estou fazendo para ter adquirido aquilo que eu quero me livrar agora e o que eu tenho que fazer para não adquirir de novo, caso a graça chegue. Se a graça chegar, você tem que estar pronto na cabeça. Senão você mata a sua graça. E aí eu vou falar uma coisa para você. O Reinaldo brincava comigo e dizia assim, não transforme graça em desgraça. Porque na hora do apuro a gente quer. Quando chega a graça, aí que a gente vai ver o quanto que a gente tem que deixar de fazer, mudar isso e aquilo, e vira uma desgraça. Né? Porque a gente não pensa nos detalhes e nas consequências. Tudo tem consequência. O mal e o bem. A diferença é que o mal tem consequências maus e o bem tem consequências boas. Como não existe para Deus mal e bem, existe para nós. Mal é o que nós não gostamos, é o que nós não queremos, o que nós não concordamos. Bem é aquilo que a gente quer, concorda e luta para ter.
Para Deus não tem isso. Não tem. O mal é um outro caminho que não seja o bem, mas que leva ao bem lá na frente. Porque o bem é um caminho reto até ele, e o mal é um desvio que vai quebrando as ilusões, e no final eu descubro que não é por esse caminho e volto para aquele lá. Então, o mal para Deus é uma opção para aqueles que não aceitam de cara a verdade. Então, para ele não faz mal. Por isso que o mal só existe para nós, de um patamar daqui para baixo. Tá certo? O médico divino, ele está dizendo assim, proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências de novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Não dá para você saber. Por isso que as curas não vêm rápido. Não vêm, porque ela está dentro de um tamanho de ensinamentos. Se você chegar numa pessoa que tem uma doença e falar, seu problema é esse, primeira coisa, ela não vai aceitar. Não vai. Tá certo? Porque primeiro, a gente precisa entender, quando nós estamos doentes, o que nos levou a essa doença? Eu tenho que estar interessado nisso. Geralmente eu estou interessado na cura. Me dá o nome do remédio. Faz um trem aí que esse negócio... Eu não estou interessado em por que essa doença chegou até aí. Aonde chegou? Como chegou? Por que chegou? Ou às vezes, como eu falei, estou tirando o caso daqueles que nem a cura quer. Nós já falamos sobre eles, né? Nós estamos falando daqueles que realmente estão em busca da cura. Então, o primeiro caminho é descobrir por que eu estou com esse problema. E aí, então, eu vou parar, porque o nosso corpo, ele fala conosco em outras maneiras, mas ele está nos dizendo. Então, eu vou conversar comigo, vou ver. Às vezes, o que o nosso corpo quer é que a gente mude. E é isso que é o problema, porque muitas vezes eu já me acomodei das jeitos que eu sou, e essa mudança é doída, tanto quanto a doença, né? E às vezes eu estou engolindo, sou aquela pessoa que engula tudo, não falo nada para ninguém, estou engolindo raiva, ódio, e desaforo, engulo tudo. E aí vem um problema de saúde. Aí alguém fala assim, aí eu vou estudar, eu quero a solução, quero sair desse problema, me dá o remédio, eu curo o problema porque eu vou continuar engolindo. Aí vem, o médico fala assim, só que você, de hoje em dia, você tem que começar a falar. Falar, doutor? Você tem que pôr para fora o que você está pensando. Ah, não, aí isso aí eu não dou conta, não. Como vai ter cura? Vai ter remédio para o sintoma. Eu vou tirar a dor, mas cura vem de dentro. Mudança de comportamento, pensamento, sentimento. É mudando. É como você se relaciona com aquela crença. Tudo é uma crença. Por que você não fala o que você pensa? Você tem uma crença sobre isso. Se falar, todo mundo que fala o que não pensa, machuca, magoa, briga, é insuportável, é mal visto, é visto como uma pessoa má. É isso que eu acredito, é a crença que está em cima de ser uma pessoa que fala o que pensa. E aí você tem que trabalhar para tirar essa crença. Aí vem os outros conceitos, por isso que precisa conversar sobre os seus conceitos, quebrar suas crenças, e alguém de fora, não você, não vai conseguir lutar contra as suas crenças, porque elas já estão estabelecidas. Veio às vezes de pai, de mãe, na educação, muitas vezes em casa, alguém com quem você convivia, aquela pessoa que mais falava, mais apanhava, aquela pessoa que mais saía mal, sempre aquele que mais falava, né? E todo mundo fala, tá vendo? Fala o que pensa. Quem fala o que quer, ouve o que não quer.
E aquelas coisas que nós criamos uma ideia de falar. Chegamos nesse ponto, tanto que falar é uma coisa terrível, tanto que um casal quando fala, vem cá, vamos conversar. Vixe, agora vem tudo, agora. Chega até a dizer, não, hoje não, hoje é final de semana. Mas se eu quero conversar, não, quando você vem com esse papo, né? É a crença que a gente dá do conversar. E ficamos inimigos disso. Ficamos inimigos do diálogo. Ficamos menos aceitando. Principalmente aquele que vem de nós. Uns acreditam assim que, mas quando eu falo, eu não sei falar. Então eu vejo que quando eu falo, eu sou muito duro. E isso ofende as pessoas. Então eu criei essa crença, né, de que eu não sei falar. Bom, se você já sabe que não sabe, amanhã você já sabe, porque é só você trabalhar a forma de falar. Mas fale. Ou seja, a doença vem para te ensinar. Nós vamos dar um exemplo. Vem para te ensinar mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de atitude em alguma coisa. Mas às vezes a gente não quer ver, enxergar, aceitar o que ela está nos dizendo, porque muitas vezes é uma crença. E aí ele vai dizer assim: se não adianta ficar em busca da graça. Então, primeira etapa, por que eu adoeci? Eu tenho que descobrir por quê. Não esquece a doença. Doença é sintoma. Doença vem e vai. Não se preocupe com a doença, procure o motivo da doença. O que te leva? Depois, o que levou você a desenvolver essa doença? Segundo, você está preparado realmente para se libertar disso? Para acabar? Porque se você ganha graça e continuar, aí é uma desgraça. É terrível. É a pior coisa que pode acontecer, é você ter uma graça, uma segunda chance e você desprezar essa segunda chance. Então não. Tem que ter certeza. E esteja preparado. Aberto para que quando você falar assim, olha, que você vai ter que começar a fazer a partir de agora é tal coisa. Olha, eu falo assim, aberto, que você fala, mas que coisa que é tão terrível. Gente, depende de cada um e da crença. Muitas vezes eu estou falando aqui, tem gente que abandonaria o tratamento se você falar, você vai ter que começar a falar tudo a partir de agora. Deixa. Vamos ver se na próxima vida eu dou conta. Isso é normal. Porque para isso é a coisa mais simples. Eu faria isso. Para sair da doença, eu faria facinho. É por isso que você não tem a doença. Você tem uma outra doença. Eu tenho tal doença. Porque o que você tem que fazer, você não dá conta. É assim cada um de nós. Uma pessoa nervosa, vai falar para você, vai ter que ser calmo, você tem que ser muito calmo. Ele vai falar, então, vou morrer, vou pro inferno. Nem sempre os sentimentos, padrões de atitude, comportamento, ritmo. Por exemplo, um comportamento de comer doce pode desenvolver uma doença. Não está ligado somente ao sentimento e ao pensamento. A gente fala que está ligado, que tudo está interligado, é óbvio, porque quando você vê, tem uma ligação, no fundo tem. Por que eu como muito? Porque eu quero doce, porque eu quero adoçar minha vida. Não é assim que a gente fala, porque normalmente eu sou um pouco carente, e aí eu como bastante para me libertar disso, aí nisso é muito doce, chegou a dar doença. Então, no fundo, nós somos espíritos. Existem doenças que são apenas materiais. Olha, nós chamamos de doenças somente materiais as pandemias, epidemias. Essas são que eu posso pegar ou não, mas o que faz eu pegar uma gripe? Eu entrei numa sala, duas pessoas gripadas. Por que eu peguei e outro não, outro sim, outro não? A mesma gripe. Por que eu estou propenso ao meu organismo a isso? Se nós formos refletir até isso aí, que essa é uma pandemia, né? Uma epidemia, uma gripe, uma virose, uma coisa comum. Mas por que eu pego? Às vezes eu pego em casa e ninguém da minha casa pega. E ela é transmissível. Alguém pega na minha casa, eu cuido da pessoa e não pego.
Por quê? Nós chamaríamos de uma doença totalmente material, orgânica. Vírus, bactérias querendo. Mas aí é que tá. Quando eu vou analisar mesmo, eu vou perceber que eu tenho um hábito alimentar ou de vida, de exercício, alguma coisa que eu tenho um organismo mais preparado. Às vezes eu sou mais otimista e eu tenho uma mente mais livre, mais equilibrada. As minhas emoções refletem mais equilibrada, o meu corpo é mais forte para lidar com os impactos. Enquanto que aquela pessoa que pegou, provavelmente ela pode ter uma mente mais tranquila, mas nesse período ela teve um desgosto muito grande, uma raiva muito grande, ela abriu o campo de energia dela e o vírus entrou. Então, quando a gente vai estudar lá no fundo mesmo, até as coisinhas mais simples tem porquê. Tem um porquê. Tá? Nós somos espíritos, não adoecemos. Por que o nosso corpo não reflete saúde plena? Porque nós não, enquanto estamos encarnados como alma, não praticamos a saúde plena. O que é praticar a saúde plena? Estar em perfeito equilíbrio mental, desprezando as coisas que não me servem, em equilíbrio emocional, não mantendo-se de longe das emoções descontroladas, comportamentos saudáveis, entendeu? Uma fala saudável. Quando a gente se preza, se cuida, se ama nesse ponto de cuidar bem da gente, nós vamos encontrar. E nós vamos ter muita saúde. Muita saúde. Agora, eu posso pegar uma enfermidade por necessidade, não por merecimento. Porque aí eu não mereço mais, estou me cuidando. Necessidade posso, porque aquela enfermidade, lembra? Ela pode me ajudar a pensar sobre a vida. Então eu posso. Eu posso pegar uma enfermidade por a primeira seria reencarnatória, expiação. A segunda seria prova. Mas a prova tá tudo isso aí, ó. É uma prova. Você não cuidou bem de você, ou mentalmente, ou sentimentalmente, ou alimentação, ou hábito, e a doença te pegou. Então ela vem como uma prova. Por que é uma prova? Porque é um desafio você vencê-la verdadeiramente, e não só o sintoma. Descobrir o que aconteceu nessa semana que eu peguei essa gripe. Eu fiquei muito nervoso. Fiquei preocupado com a política. E aí eu acordei assim, né? Enfim, alguma coisa me desequilibrou. Porque tudo que te acontece na sua vida, ele está te chamando para... Só tem uma finalidade: fazer você prestar atenção na sua vida. O que está à sua volta, suas escolhas, seus caminhos, seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes e suas palavras.